Evangelho de Marcos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Tema: o servo sofredor. Data escrita: 60 depois de Cristo. Autor: João Marcos. Ambiente: Roma. João, seu nome judaico, Marcos, seu nome romano, não era uma testemunha ocular da vida de Jesus. Mas ele é um companheiro próximo do apóstolo Pedro, que transmitiu os detalhes de sua associação com Jesus a João Marcos. Enquanto Mateus escreveu seu evangelho para uma audiência judaica, o alvo de Marcos era os crentes romanos. Ele usa o latim, a língua dos romanos, por conter certas expressões do evangelho em grego. Marcos descreve o tempo de acordo com o sistema romano, e cuidadosamente explica costumes judaicos e omite as genealogias judaicas tradicionais encontradas em Mateus. Marcos apresenta Jesus como o servo sofredor, se concentrando mais nas ações de Jesus do que nos seus ensinamentos. Ele demonstra a humanidade de Cristo e descreve suas emoções humanas, suas limitações como um humano, e finalmente, sua morte física. O resumo. Capítulos 1 ao capítulo 7, e versículo 23, o ministério de Jesus na Galileia. Marcos começa imediatamente com os anos do ministério de Jesus e não tenta examinar a vida de Jesus de maneira detalhada e cronológica. Ele, ao invés disso, aborda alguns aspectos fundamentais do trabalho do Senhor. Marcos ainda destaca os milagres de Jesus e a rejeição que Cristo enfrenta de sua cidade natal, pelos líderes religiosos judeus. Capítulos 7, e versículo 24 ao capítulo 10, e versículo 52, Jesus expande seu ministério. Quando Jesus visita as regiões fora de Israel como Tiro e Sidom, Decápolis e Betsaida, ele continua a curar as pessoas, confirmando suas credenciais como o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Jesus também prevê a sua morte e adverte sobre o custo de segui-lo. Ele então começa a caminhar em direção a Jerusalém, onde será crucificado. Ao longo do caminho, Jesus proclama que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A Marcos 10, 45. Capítulos 11, e versículo 1 ao capítulo 16, e versículo 20, Jesus chega em Jerusalém. O dia depois de Jesus entrar em Jerusalém, ele expressa raiva pelo dinheiro dos trocadores e vendedores que se estabeleceram no templo e derruba suas mesas. Os líderes religiosos judeus questionam a autoridade de Jesus ao desafiá-lo com perguntas difíceis, todas com as quais Jesus responde com grande facilidade e sabedoria. Jesus é então preso, julgado e crucificado, mas logo no início do primeiro dia da semana, ele se levanta novamente, e aparece primeiro a Maria Madalena, então para outros seguidores. Reflexões a respeito. Muitos fizeram a pergunta: por que 4 evangelhos? Não poderia a história de Jesus ser dada em um livro em vez de 4? O apóstolo João vai para o outro lado e termina o seu evangelho com a observação de que, se tudo isso Jesus havia feito e dito fosse escrito, o próprio mundo poderia não conter os livros que seriam escritos. A João 21, 25. Cada um dos escritores dos evangelhos dá a história de Jesus a partir de sua perspectiva e de um público específico. Juntos, os 4 evangelhos formam um testemunho completo sobre Jesus Cristo. A perspectiva de Marcos vem de sua associação com Pedro, o discípulo que se torna o principal porta-voz desse novo movimento religioso. Em Marcos, o Senhor é apresentado como um ativo, compassivo e obediente servo que constantemente ministra as necessidades físicas e espirituais de outras pessoas. Ao mesmo tempo, Marcos mostra claramente o poder e autoridade deste servo único, mostrando-o como o Filho de Deus. A aplicação. Seguindo o exemplo de Jesus, você deve se esforçar para servir a Deus e aos outros. Os líderes religiosos da época de Jesus queriam ser servidos e governar os outros. Jesus ensinou a atitude exatamente oposta. A grandeza real é mostrada pelo serviço e sacrifício. Ambição, amor ao poder e posição não devem ser seus desejos. Em vez disso,
procure ser um servo humilde. Lições da vida de Marcos. A oposição às suas crenças não deve impedi-lo de continuar a carregar o trabalho que Deus te chamou para fazer. Siga o chamado de Cristo e busque uma vida de abnegação e sacrifício pessoal. Jesus veio para servir e você deve desejar seguir o seu exemplo. Onde encontrar? Sogra de Pedro curada, Marcos 1, 31. Jesus anda na água, Marcos 6, 45 ao 52. Jesus purifica o templo, Marcos 11, 15 ao 19. Judas concorda em trair Jesus, Marcos 14, 1 ao 2 e 10 versículo 11. Os 12 discípulos. 1. Irmãos Pedro e André, pescadores. 2. Irmãos Tiago e João, pescadores. 3. Filipe, pescador. 4. Bartolomeu, também conhecido como Natanael. 5. Mateus, também conhecido como Levi, um cobrador de impostos. 6. Thomas, também conhecido como o Gêmeo. 7. Tiago, o filho de Alfeu. 8. Tadeu, também conhecido como Judas, filho de Tiago. 9. Simão, o Zelote, um feroz patriota do judaísmo. 10. Judas Iscariotes, ganancioso traidor de Jesus.